Olá, uma ótima tarde para você. Começamos agora o Agricultura BR. Olá, seja muito bem-vindo. Para você que nos acompanha de todo o Brasil, ao vivo aqui pelo Canal do Boi. Hoje é segunda-feira, dia 8 de maio. Acompanhe os destaques desta edição. Destaque para as expectativas em relação ao relatório de oferta e demanda que será apresentado nesta quarta-feira. A expectativa para a soja é que os norte-americanos possam trazer até pouco mais de 112 milhões de toneladas de soja a serem produzidas no Brasil. Meteorologistas preveem a formação de um El Niño no segundo semestre deste ano. Saiba como ele pode afetar a produção agrícola do Brasil. Empresas privadas têm apostado que os chineses possam importar na temporada 2016-2017 até 91 milhões de toneladas de soja. E saiba ainda nessa edição quais são as cultivares de trigo mais indicadas para os estados do Paraná e Rio Grande do Sul. No mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo a partir de agora é o Agricultura BR no ar. Esta semana começa com muitas expectativas para o cenário global de grãos, em especial o cenário mundial da soja. Isso porque acontece nessa semana divulgação de novos relatórios oficiais a respeito da expectativa de produção dos grandes países produtores de grãos do mundo. Na quarta-feira desta semana, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos apresenta o seu relatório mensal, aquele chamado de oferta e demanda, que mostra cada país e como que é a expectativa de produção e também consumo, importação, exportação, todos aqueles dados que geralmente você acompanha com a gente aqui no Agricultura BR. Na quinta-feira também tem a divulgação de dois relatórios importantes, o da Conab e o do IBGE, que trazem também as previsões para a safra de grãos do Brasil. A expectativa maior gira em torno da safra brasileira de soja, que conforme vem sendo anunciado por empresas privadas, há expectativa de nova revisão para cima também nos dados oficiais. E com a aproximação da divulgação do relatório de oferta e demanda na quarta-feira por parte do Departamento de Agricultura norte-americano, somado a também a proximidade do final da colheita na América do Sul, principalmente no Brasil, que ultrapassa fácil os 90%, se tem uma expectativa agora que o Departamento norte-americano, por parte dos operadores de mercado nos Estados Unidos, estimem mais de 111 milhões de toneladas de soja. Quanto mais próximo ao final da colheita, maiores são as estimativas de produção no Brasil. É o que nós temos acompanhado nos últimos relatórios apresentados pelo Departamento norte-americano. Mas é importante lembrar que empresas privadas já estimaram também, no começo deste mês, trouxeram suas estimativas entre 111 milhões e 500 mil toneladas, na empresa que trouxe o menor número, até 112 milhões, 120 mil toneladas de soja sendo produzidas no Brasil. Vamos rever esses dados, são algumas das empresas privadas que trazem estimativas para o país. A consultoria de Resource trouxe 112 milhões, 120 mil toneladas. Safras já trouxe 115, na verdade aqui são 111 milhões 510 mil toneladas de soja, que é a estimativa das safras e mercados, que foi estimado inclusive na última semana. E a FC Stone estimou 111 milhões e 800 mil toneladas da oleaginosa. Agora, o que importa mesmo é em relação àquilo que deve ser apresentado pelo Departamento de Agricultura norte-americano. E aí os operadores de mercado já trazem algumas expectativas de mercado. Essas expectativas de mercado, por parte desses operadores, estão colocando a soja muito próximo a 112 milhões de toneladas. É o que nós vamos conferir agora, você vê os dados conosco. Mínimo esperado pelo mercado de 110 milhões e 930 mil toneladas. Vou pedir para voltar aqui para o estúdio.
mínima de 110.930.000 toneladas, que é o esperado pelos operadores de mercado, média de 111.710.000 toneladas e a máxima esperada pelo mercado de 112.500.000 toneladas. Então, na média, os operadores de mercado norte-americano estimam 111.710.000 toneladas, muito próximo a esses 112 milhões, é a expectativa para a próxima quarta-feira. O mercado internacional da soja na Bolsa de Chicago operou com muitas oscilações na última semana. Boa parte delas influenciada pelo clima nos Estados Unidos. Se você se lembra bem, no último final de semana houve o registro de geadas em algumas regiões norte-americanas, o que trouxe muita preocupação em relação à safra de soja que está já no campo, aquela que já foi semeada. Essa situação, portanto, no início da semana, elevou as cotações da oleaginosa. Outras circunstâncias de mercado, no entanto, voltaram a trazer para baixo as expectativas em relação à safra de soja na América do Sul, que se confirma como muito volumosa, e também outros dados de próprios operadores de mercado dos Estados Unidos que acreditam que aquele clima mais frio por lá não deve impactar não na safra do grão. Outra informação que ainda influenciou o mercado do grão na semana passada diz respeito às vendas da soja norte-americanas. Na última sexta-feira foi confirmada a venda avulsa do grão para países estrangeiros, o que deu uma animadinha no mercado. A gente vai relembrar agora o fechamento do mercado da soja em Chicago na semana passada, ao longo de toda a semana, para ver como que o mercado oscilou. Relembre comigo na sua tela, em primeiro lugar, os contratos para entrega em julho, que é um dos meses de referência, o mês de maior movimentação, maior liquidez. Na segunda-feira, 1º de maio, a cotação da soja fechava $9,70 por bushel, mais 20. Na terça-feira, dia 2, vinha para $9,69 mais 50. Ali, a segunda-feira já registrava ganhos fortes em relação à semana passada por conta daquele fim de semana de clima mais instável. Segunda teve alta, na terça-feira, dia 2, veio para baixo e na quarta voltou a registrar alta. Veio para $9,75 mais 20 por bushel. A quinta-feira, dia 4 de maio, manteve próxima a estabilidade, com certo recuo, fechando o dia $9,74 mais 20 por bushel. E a sexta-feira também permanecendo neste patamar a $9,73 por bushel, ainda assim fechando a semana com variação positiva. A gente segue vendo as cotações da soja em Chicago, mas agora para outra posição, que também é importante, a posição de novembro, que é a que tem o segundo maior volume de negócios acontecendo, a segunda melhor liquidez. Veja que para novembro o movimento do mercado também foi similar. Semana começava na segunda-feira, dia 1º de maio, com as cotações bem mais altas em relação ao fechamento da sexta-feira anterior a ela, fechando a $9,64 mais 40 por bushel. Na terça-feira, os negócios se mantiveram estáveis a $9,65 mais 40 e na quarta, dia 3 de maio, subiam com mais expressão, fechando o dia $9,68 mais 40 por bushel. A quinta-feira foi de perdas, negócios fecharam a $9,64 mais 20 e a sexta-feira, com informações de vendas no mercado acontecendo, o mercado reagiu um pouquinho para cima, encerrando o dia para essa posição a $9,66 mais 40 por bushel. Essa semana, no entanto, já abria com os negócios em baixa. Essa queda para os negócios com soja em Chicago estão diretamente ligadas às expectativas de um outro importante relatório que será apresentado logo mais. Esse relatório que será apresentado, inclusive depois do fechamento do mercado, é o de acompanhamento de lavouras e se espera um novo avanço para as áreas de produção de soja. O fato é que aquelas tempestades e neve atingiram principalmente áreas de produção de milho e nem tanto assim as de soja. Por isso se estima um avanço ainda maior até este último domingo. O Agricultura BR vai mostrar agora então os efeitos com soja em Chicago. Tem essa questão relacionada à expectativa de plantio da oleaginosa para os norte-americanos, mas tem também o dólar. O dólar se fortalece no mundo todo por conta da eleição do candidato moderado lá na França. Com isso tivemos alterações para o dólar vinha ganhando. Isso acaba afetando também as commodities agrícolas negociadas nos Estados Unidos, porque
porque se o dólar sobe um pouco, vai tirando um pouco da competitividade. Mas o fator maior mesmo é a expectativa do relatório de hoje. Temos aqui soja em Chicago caindo, posição de maio. Posição de maio vinha em 9,57, temos aqui 9,57 mais 50, queda de 0,57%. Julho vem com recuo de 0,66% a 9 dólares 66 centes mais 50. Agosto, queda de 0,64%, 9 dólares 67 centes por bushel. Setembro, 9 dólares 63 centes por bushel, queda de 0,56%. Esses são os números de agora de negócios com soja. Vem recuando nesta segunda-feira, vem desde a abertura dos negócios, por conta de uma expectativa de avanço ainda maior para a safra norte-americana, plantio, temporada 2017-2018. Mas quando falamos de soja, quem trouxe novidade mesmo foi na última semana, foram os chineses. Os chineses, eles reduziram o imposto de importação para a entrada de soja importada naquele país. Caiu de 13% para 11%, que deve ficar muito melhor para o consumidor, para quem faz o esmagamento de soja naquele país. Isso faz com que muitas empresas de consultoria pelo mundo estimem uma importação chinesa maior ainda do que aquela que o Departamento de Agricultura norte-americano aguarda para a temporada atual. Essas empresas estão estimando algo entre 90 milhões até 91 milhões de toneladas contra as 88 milhões de toneladas que o Departamento de Agricultura norte-americano estima ou estimava até o mês de abril. Vamos ver os dados então, aqui a comparação entre uma empresa dessas, a G-Resource, que traz aqui uma média de expectativa de 90 milhões e 500 mil toneladas a serem importadas pelos chineses, o Departamento de Agricultura norte-americano mostrando que pode chegar até 88 milhões de toneladas a importação de soja por parte da China. Informação importante sobre o clima agora você acompanha com a gente aqui no Agricultura BR. Olha só, os meteorologistas estão prevendo a formação de um fenômeno climático El Niño para o segundo semestre deste ano de 2017. A gente vai saber com a Nadiara da Somar Meteorologia agora como que esse fenômeno vai se comportar e como que ele pode afetar a produção agrícola, principalmente aqui do Brasil. Olá, Nadiara, boa tarde. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Desde o início do ano, os modelos meteorológicos vêm mostrando essa previsão de ocorrência de El Niño para o segundo semestre de 2017. Esse gráfico aqui, por exemplo, é do início do ano, já mostrando uma condição de neutralidade entre janeiro, fevereiro e março, e essa neutralidade persistindo até meados do ano, especialmente o trimestre maio, junho e julho. Já a partir de meados do inverno, aumenta a probabilidade de ocorrência de El Niño. Desde esse trimestre aqui, especialmente julho, agosto e setembro, a chance já é maior para El Niño e com o passar dos meses essa previsão começou a se confirmar cada vez mais. No entanto, os modelos meteorológicos também concordam que esse fenômeno não será tão intenso e persistente, especialmente se compararmos com o fenômeno que ocorreu em 2015 e 2016, que impactou muito na produção agrícola aqui no Brasil. Esse fenômeno de 2017 se mostra menos intenso e também ele não se mostra com efeitos clássicos, que são aqueles efeitos que trazem muita chuva para o sul do Brasil e seca para o Nordeste. Apesar da gente esperar um final de inverno e uma primavera um pouco mais úmida no sul do Brasil, não há risco para extremos tão intensos a ponto especialmente de atrapalhar a colheita do trigo e também das culturas de inverno sobre o sul do Brasil e também a implantação das culturas de verão. E para o Nordeste não se espera também períodos tão secos, com extremos de seca, especialmente agora no inverno a chuva deve ficar próxima do normal, principalmente para a faixa leste, que é comum chover bastante nesta época do ano, então esse aquecimento das águas do Pacífico e principalmente depois da formação do El Niño não devem trazer risco para chuvas anômalas e principalmente extremos de seca sobre estas áreas. E durante a primavera a chuva pode ter uma irregularidade no retorno sobre o Nordeste, mas por enquanto os modelos não indicam chuva tão abaixo da média. E para o Sudeste e o Centro-Oeste, mesmo esse fenômeno não sendo tão intenso e também ele não tendo os efeitos tão clássicos, ele pode ainda trazer uma irregularidade maior das chuvas, principalmente no retorno, durante a primavera, que é o período de plantio. Então, tem previsão, por enquanto, de
algo próximo do normal, mas essa chuva ela pode voltar de forma irregular durante o início do plantio, principalmente para o sudeste e também para o centro-oeste. A gente vai continuar monitorando para verificar principalmente como vai se comportar a distribuição das chuvas e os impactos deste fenômeno. Mas, por enquanto, são essas as expectativas, que não deve ser um fenômeno tão intenso e com impactos tão fortes como o de 2005 e 2016. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo aqui para o Brasil. Até já! E a atual safra de soja do Paraguai, que ainda está nos campos, deve completar os 10 milhões de toneladas do grão. Essa é a expectativa tanto do próprio país quanto de entidades internacionais, como o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. A safra de soja do Paraguai é dividida em safra de verão e a safrinha. E a safrinha que ainda se encontra nos campos e essa, no caso, não se encontra na melhor condição. Mas a safra de verão, que é a que produz maior volume no país, cerca de 95% de tudo aquilo que sai dos campos na safra, essa sim teve um resultado muito positivo, resultando em produtividade média bem acima do esperado. Mesmo se a safrinha não for muito bem, os resultados para o Paraguai nesse ciclo devem ser sim muito recorde. De acordo com informação do próprio país, a expectativa de área plantada para o novo ciclo 17-18 já é de elevação. De acordo com uma entidade local, a Câmara dos Exportadores e Comercializadores de Cereais e Oleaginosas, chamada CAPECO, eles esperam uma elevação em cerca de 5% na área plantada na temporada futura, a 17-18. Na opinião da Câmara, o Paraguai tem, inclusive, já capacidade para produzir 15 milhões de toneladas de soja por ano. E o dólar operava em alta nesta segunda-feira, com uma movimentação chamada de realização de lucro, principalmente por conta da eleição na França, a eleição do Emmanuel Macron à presidência daquele país. Isso fazia com que o dólar se elevasse. Um outro fato importante, mas internamente e mais dentro aqui do Brasil, são as preocupações em relação à capacidade do governo federal em aprovar as reformas que tanto tem pressionado, como a reforma da Previdência. Isso fazia com que o dólar subisse internamente no país, vem subindo, vem ganhando a 3,19, quase 3,20 agora, R$ 3,19 mais 7. A alta é de 0,62% para o dólar comercial. E olha, a Agricultura BR agradece a participação do público, principalmente nesta última sexta-feira, quando realizamos aqui nos nossos estúdios uma mesa redonda sobre o Fundo Rural. Recebemos aqui o advogado tributarista, o Gustavo Passarelli, também o João Pedro Couto Dias, consultor de agronegócios aqui do SBA. Você pode rever, o pessoal está comentando, você pode rever acessando as nossas mídias sociais, acesse o Facebook, o Twitter, você vai ter lá o link para o canal no YouTube, onde está publicado essa mesa redonda com esclarecimentos, com perguntas mandadas pelo próprio telespectador. E no próximo bloco você vai ver com a gente aqui no Agricultura BR qual foi o balanço da AgriShow 2017 que aconteceu na semana passada em Ribeirão Preto, São Paulo. Vem aí mais um grande evento. Leilão virtual de gado de corte. 9 de maio, terça, às 8h30 da noite. Oferta de animais para cria, recria e engorda. Leilão virtual de gado de corte. 9 de maio, terça, às 8h30 da noite. Realização Leilo Sul. Transmissão Canal do Boi. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Todo mundo um dia chega
paixão pela estrada supera a estrada. Ford Caminhões. Seu mundo não pode parar. Encerrou nesta última sexta-feira a AgriShow 2017. Uma série de reportagens aconteceram durante a cobertura aqui do Sistema Brasileiro do Agronegócio, do Canal do Boi, que inclusive você pode rever. Tem muita tecnologia, informação técnica para o produtor rural, seja ele agricultor ou pecuarista também. A AgriShow trouxe muita novidade para a pecuária brasileira. E encerrou os negócios com uma movimentação de 2 bilhões, pouco mais de 2 bilhões e 200 milhões de reais. Passaram pela feira mais de 154 mil pessoas, mostrando que, mais uma vez, a AgriShow foi um sucesso. Paulo, o Brasil colhendo uma super safra de grãos, uma expectativa também de crescimento em outras culturas. Essa super safra foi realmente a virada do setor de máquinas e implementos para um crescimento de vendas? Esse é um grande motivo. Nós estamos prevendo 230 milhões de toneladas para esse ano, Rafael, e eu acho que esse otimismo da safra faz com que o agricultor veja o investimento de uma forma muito positiva. Agora, a Valtra também teve um incremento no market share em algumas regiões. A que se deve isso? Como vocês conseguiram esse ganho? Basicamente, nós estamos oferecendo ao agricultor aquilo que ele está pedindo, na hora certa. Então, nós programamos as nossas fábricas muito coerentemente com a sazonalidade do campo. Então, nós melhoramos a participação em São Paulo, melhoramos a participação no Rio Grande do Sul, e nós temos certeza que este ano, em relação ao ano passado, nós vamos manter ou então ganhar alguma coisa. Você falou numa expectativa de vendas geral, mas que a Valtra tem que acompanhar também, de 15%. Qual que é a expectativa para 2017? Como que devem se fechar esses números? Criação de emprego, toda essa questão. 2016 foi muito difícil para toda a indústria. Então, quando nós falamos um crescimento de 15% em relação a 2016, é um número que não é tão expressivo. Ele não chega aos nossos recordes de mercado, mas é o número que nós estamos trabalhando e nós estamos muito otimistas que esse número fará com que nós consigamos manter aquilo que nós temos, nós consigamos manter o nosso pessoal e, principalmente, conseguimos justificar todos os investimentos que foram feitos para esse lançamento imenso que fizemos no AgriShow para os nossos acionistas. Ganhar o prêmio de trator do ano aqui na AgriShow é um resultado de todo esse trabalho que vem sendo feito nos últimos anos? Esse um prêmio tão sério quanto o trator do ano aqui no AgriShow é a coroação de um trabalho de time, é a coroação de um trabalho de mercado e, principalmente, o mais importante é que o nosso cliente aprovou o produto, que ele foi desenvolvido segundo o que eles pediram. E o mercado para nós é tudo. Para a gente finalizar, você mostrou aqui que a Valtra está presente do começo ao fim de toda a produção do agricultor, desde o plantio até a colheita, até entregar dentro do armazém mesmo esse produto. Qual que é o diferencial de ter essa visão completa do mercado? Eu acho mais importante, o diferencial fundamental é que o cliente hoje procura cada vez mais um fornecedor que possa dar a solução completa. Então, ele não precisa ficar caçando em qualquer lugar, eu vou comprar um equipamento aqui, um equipamento no lugar. Não, ele vai ao nosso concessionário, o nosso concessionário está preparado para atendê-lo naquela linha de máquinas toda. E aqui no mercado de cana, nós somos os únicos fabricantes que oferecem a solução completa, desde o plantio, colheita, cultivo e, caso utilize, a cogeração com as nossas enfardadoras. E trazemos agora em destaque o quadro Agricultura BR Responde. E a dúvida de hoje vem do interior da Bahia, é do Rafael, vamos ler ela na tela com a gente. O Rafael é do município de Jeremoabo. Ele diz o seguinte: estamos na época de plantio de milho aqui no município de Jeremoabo e gostaria de saber se teremos chuvas suficientes para que as sementes tenham uma boa germinação. Rafael, atenção então para ver o que a Nadiara diz.
Respondendo ao nosso telespectador, na região de Jeremoabo, a expectativa é que a chuva aumente nos próximos períodos. Neste momento, ainda é uma chuva muito irregular, que não é o suficiente para encharcar o solo para o início do plantio de milho. Mas com o passar dos períodos, a chuva vai aumentando, garantindo melhores condições de umidade, tanto para o plantio como também para o desenvolvimento das lavouras. Nos últimos períodos, a chuva tem se concentrado mais sobre o norte do Nordeste, também sobre algumas áreas do leste, especialmente aqui sobre áreas litorâneas da Bahia, onde tem chovido e o índice de umidade no solo garante índices entre 70% e até 100%. Agora, na região do Recôncavo Baiano, especialmente na região de Jeremoabo, que fica mais próximo aqui do estado de Sergipe, o índice de umidade no solo ainda está muito baixo. E agora, para os próximos dias, a expectativa é de pouca chuva. Até pode chover, mas é uma chuva isolada e de baixo volume acumulado. No segundo período, praticamente a mesma condição. Pode chover, mas é uma chuva de baixo volume acumulado que ainda não é o suficiente para encharcar o solo. A partir do terceiro período, entre os dias 18 e 22 do mês de maio, é que a chuva garante um pouco mais de umidade. Neste período, a chuva será mais abrangente sobre o estado da Bahia e deve chegar à região de Jeremoabo de uma forma um pouco mais frequente e com volumes mais expressivos. Com o passar dos períodos, essa chuva vai vindo com mais intensidade e justamente nessa época do ano, entre o final do outono e início do inverno, é normal que as chuvas aumentem sobre a faixa leste do Nordeste, algo bem comum para a época do ano, e neste ano a gente espera algo próximo da média ou até uma chuva um pouco acima da média. Então, apesar do aquecimento das águas do Oceano Pacífico e até uma tendência de El Niño para os próximos períodos, esse fenômeno não vai ter tanta influência na distribuição das chuvas sobre essa região do Nordeste, porque a gente vai ter outros fatores que devem ter mais influência, especialmente o aquecimento aqui do Oceano Atlântico, e com águas mais aquecidas próximas à faixa leste do Nordeste, a tendência é que as chuvas ocorram de forma um pouco mais frequente e com volumes um pouco mais expressivos. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Obrigada, Nadiara, pelas informações. Rafael, tá aí informações então para vocês que estão fazendo o plantio. Um abraço a todos de Jeremoabo. Esse foi o quadro Agricultura BR Responde. E olha, você pode sempre participar do programa, pode ser através do Agricultura BR Responde, mandando a sua pergunta, ou ainda através de todas as maneiras que você tem de interagir, como no quadro Somos Todos Produtores. O Somos Todos Produtores, você pode enviar imagens, fotos da sua produção, aquilo que está acontecendo no desenvolvimento. E olha só, hoje, na edição desta segunda-feira, trazemos aí a participação de um telespectador no Mato Grosso do Sul, que enviou imagens de produção de milho em desenvolvimento no estado de Mato Grosso do Sul, que deve ter uma safra recorde na temporada agora, segunda safra da temporada 16-17. É isso mesmo, as fotos foram feitas neste último final de semana nas estradas de Mato Grosso do Sul, mostrando a região de Sidrolândia em pleno desenvolvimento do milho safrinha. De acordo com a AproSoja do estado, a área cultivada a nível estadual chegou a 1.800.000 hectares. A expectativa de rendimento médio das lavouras é de 85 sacas por hectare, que devem render uma safra recorde para o estado de 9.180.000 toneladas de milho. A você que acompanha a Agricultura BR, participe com a gente também, mande as suas fotos para o quadro através do aplicativo WhatsApp, Facebook, Twitter ou também através do blog. Bom, falar em milho e falar em milho de segunda safra, o estado de Goiás também Goiás até concluiu já a sua área de plantio, já tem todas as áreas cultivadas com milho de segunda safra. Chegou a 1.260.000 hectares. Goiás, que deve ter uma safra recorde, o Goiás tem uma primeira safra com uma boa expressão, mas também é concentrada toda em segunda safra. E o estado espera também ter uma safra recorde na temporada 2016-2017 para esse segundo período. Mas tem dois fatores que têm preocupado o produtor goiano. O primeiro deles é em relação ao clima, ao tempo no estado de Goiás, principalmente agora nesse momento de desenvolvimento das plantas, do desenvolvimento do milho. E o outro, que é comum a todos os produtores do país, os valores praticados. Valores
vem caindo mesmo e isso tem deixado os produtores bastante preocupados. Vamos aos números então de Goiás. Goiás vem assim então para a segunda safra de milho. Temporada 15/16 teve uma produção de 4.500.000 toneladas. Goiás teve áreas de produção em Goiás que tiveram perdas de 50%, 60%. Tem uma região no estado específica ali que as perdas chegaram até 100% por conta da falta de chuvas, a preocupação. Então, essa questão de hoje, o produtor está meio assim, preocupado mesmo com o que pode acontecer com o clima durante o desenvolvimento da safra de milho, realmente é justificado, porque teve gente que perdeu toda a safra, não valia a pena tentar fazer a colheita porque já tinha perdido tudo por conta da seca. Mas a previsão, por enquanto, ela vem mostrando uma situação mais confortável em relação à produção. Deve subir muito, deve subir aqui a segunda safra do estado de Goiás, deve chegar de acordo com a Conab, pode chegar aqui até o número de 7.720.000 toneladas apenas na segunda safra de milho, de acordo com os dados da Conab, que foram divulgados em abril. Esses dados serão atualizados agora na próxima quinta-feira. Agora, um outro dado que chama bastante atenção no estado de Goiás é a recuperação que está sendo esperada. Essa recuperação é de produtividade e a produtividade deve ser realmente muito maior no estado. Veja conosco aqui, trazemos produtividade, sacas por hectare no estado de Goiás. Lembro sempre que estamos falando da segunda safra. Se a temporada 15/16 foi castigada pela seca e rendeu apenas 58,95 sacas, nessa temporada, segunda safra pode chegar a 102,16 sacas por hectare, de acordo com a Conab. É um crescimento realmente bastante expressivo para os goianos que tiveram essa quebra tão forte no último ano. Agora, se há recuperação de produtividade e a produção pode ser muito maior, a questão dos preços realmente acaba impactando bastante no preço no bolso do agricultor. Olha só, queda nos últimos 30 dias para o preço supera a marca de 10%. Veja conosco aqui, no dia 7 de abril eram R$ 22,75 a saca, no dia 17 caía para R$ 22,25 a saca de 60 quilos, no dia 24 atingiu o valor de R$ 20,25 e vem mantendo esses valores até esse dia 8. Portanto, 15 dias com queda de 10,99%, quase 11% de queda para os valores praticados em Goiás. Vamos agora acompanhar o mercado do milho no cenário futuro aqui no Brasil. Veja comigo na sua tela, milho para entrega lá na frente, negociado na Bolsa Paulista. Hoje nós vemos negócios acontecendo para as posições de maio e setembro deste ano e também posição de janeiro, já do ano de 2018. Milho para entrega neste mês de maio vem cotado agora R$ 28,06. Essa posição sobe 0,32% em relação ao último fechamento. Milho para entrega no mês de setembro tem o maior volume de contratos, são 710, e eles vêm a R$ 27,20 cada saca, com queda de 1,34% em relação aos últimos negócios. E milho para entrega em janeiro do ano que vem já possui negócios acontecendo hoje. Eles vêm com variação negativa de 0,17% em relação ao último negócio que foi realizado para essa posição. Cada saca de 60 quilos para entrega naquele mês vem negociada agora a R$ 29,10. Acompanhe conosco como é que vem as posições com milho em Chicago nesse momento. Trazemos aqui milho em Chicago com queda, posição de maio perde 0,82%, vem a $3,58 por bushel. Julho, $3,67 por bushel, com queda de 0,94%. Setembro perde 0,85%, vem a $3,75. E dezembro, queda de 0,83% a $3,85, mais 25 por bushel.
Veja no próximo bloco o que pode mudar na lei trabalhista que traz as regras para o trabalhador do campo. Você vai poder ver também como é que vem o mercado do café robusta e arábica daqui a pouco no Agricultura BR. Depois de aprovar a reforma que muda as leis trabalhistas no país, a Câmara dos Deputados deve agora analisar um projeto de lei que trata das regras específicas para o trabalho no campo. Saiba mais na reportagem de Márcia Prado. Desde que decidiu apoiar o projeto de reforma trabalhista apresentado pelo governo Michel Temer, a Frente Parlamentar da Agropecuária defende a elaboração de uma proposta paralela, uma legislação com regras específicas para o trabalho no meio rural. O projeto já foi apresentado. De autoria do presidente da bancada ruralista, o deputado Nilson Leitão, a proposta será analisada por uma comissão especial na Câmara dos Deputados. O projeto tem mais de 160 artigos e prevê, por exemplo, a venda integral das férias quando acordada entre patrão e empregado e a ampliação da jornada de trabalho para até 12 horas por dia, quando houver necessidade e acordo entre as partes. O ponto que mais desperta polêmica é o que permite ao empregador descontar da remuneração gastos com alimentação e moradia. A justificativa do autor do projeto é que a rotina de trabalho no campo exige regras diferenciadas. Garante os direitos do trabalhador na íntegra do seu salário, não mexe no seu salário, ele é intocável, salário, 13º, férias, todos os direitos trabalhistas é intocável. O que faz é acrescentar. Hoje no setor rural, geralmente o produtor, devido à sua safra, quando consegue avançar, ele premia os seus empregados, seus funcionários com a safra, com aquilo que planta. Às vezes aquele que cria pecuarista, ele divide lá 3 bezerros para um, 2 para outro, 4 para outro. No final do ano isso nunca foi documentado. Esses benefícios não aparecem na hora de um acerto trabalhista, mas é sempre uma boa relação entre o patrão e o empregado. Então esses benefícios podem ser dados em dinheiro ou na própria espécie do produto, que pode ser o milho, que pode ser a soja, que pode ser o boi, né? Assim por diante, conforme a peculiaridade e a cultura que aquele agricultor planta. Então essa relação já existe, ela é histórico no mundo rural, né? E a distorção que teve é que achando que poderia dar em comida. Não tem nenhum ponto que diz dar em cesta básica, comida ou mexer no salário do trabalhador. O salário do trabalhador está garantido na lei, basta ler a lei o que está escrito. O projeto foi apresentado em novembro de 2016 e aguarda tramitação. A proposta será analisada por uma comissão especial que será definida pela mesa diretora da Câmara dos Deputados. Márcia Prado para o SBA. O acompanhamento dessas mudanças você acompanha aqui no Agricultura BR, é muito polêmico, sempre foi a questão trabalhista e com essa reforma a situação fica mais expressiva, né? Muito mais agora trazendo impacto tanto para o empregador, mas principalmente para o empregado. Por aqui o Agricultura BR traz a partir de agora os destaques para o mercado do café. E a gente começa falando sobre o cenário do café Conilon aqui no Brasil, que vem sofrendo influência do avanço da colheita que acontece no estado de Rondônia e também no Espírito Santo, os maiores produtores da variedade. O mercado vem em queda diante da maior oferta do produto, apesar desse ano a estiagem do ano passado ainda refletir na produtividade que está sendo colhida. Vamos acompanhar o mercado, então, de acordo com o CPEA, que toma como base o valor da saca de 60 quilos do grão do tipo 6, peneira 13 acima, negociado no estado capixaba. A última sexta-feira trouxe o valor de R$ 399,10 por cada saca de 60 quilos. Apesar dessa pequena elevação que a gente vê acontecendo no mês de maio, os valores do Robusta vêm em queda já há meses aqui no Brasil, em reflexo, portanto, desse cenário de maior oferta nacional. No acumulado do mês, a gente vê certo ganho em relação ao último dia útil de abril, que aparece ali na tela, dia 28, quando o mês encerrava com a cotação a R$ 391. Em relação a estes primeiros dias, há uma elevação de 2% na comparação com o mês passado. Café Robusta segue sendo o destaque agora da Agricultura BR. Agora vamos ver como é que vem a operação internacional. Negócios na Bolsa de Londres, hoje em recuperação. Posição de maio vem com
com alta de 0,91% a $1.995 por tonelada. Julho, alta de 0,79%, $2.018. Setembro, $2.036 por tonelada, com alta de 0,84%. E novembro, $2.044 a tonelada, alta de 0,83%. Boa recuperação para as posições. Somente o mais curto prazo é negociado abaixo de $2.000 por tonelada. Em relação ao cenário do café arábica, o mercado da variedade aqui no Brasil tem registrado alguma oscilação, isso porque não tem muita movimentação no mercado. Novas compras não têm sido feitas à espera da nova safra que está em breve, que vai ser em breve colhida. De acordo com a Conab, o início da colheita da safra de arábica no Brasil ganha força mesmo no mês de junho, mas algumas poucas regiões já registram as primeiras lavouras em atividade. Por enquanto, o pouco volume de negócios que acontece no mercado, ele faz oscilar as cotações. Tomando como base o estado de São Paulo, o preço da saca está assim, R$ 455,62 foi o fechamento da última quinta-feira, dia 4 de maio. Na sexta-feira, dia 5, houve uma elevação significativa, elevando para R$ 459,44 a cotação. Com isso, os valores neste início de mês de maio registram certa estabilidade, com algum ganho em relação ao fechamento do mês de abril. Por aqui nós trazemos os destaques relacionados agora ao café arábica, mas mostrando agora o cenário internacional. Então você confere comigo como é que vem as posições negociadas no mercado futuro do arábica. Posição de julho, alta de 0,29%, $1 36 centes mais 10 a libra peso. Setembro, alta de 0,39%, $1 38 centes mais 55 por libra peso. Dezembro, $1 42 centes por libra peso, com elevação de 0,35%. Café arábica sobe no dia de hoje. Hoje é um dia diferente, porque o dólar também vem subindo com certa expressão aqui no mercado brasileiro. Aconteceu na última semana em Ribeirão Preto, São Paulo, a edição da AgriShow de 2017. Durante a feira, muita gente pôde conhecer as novidades em máquinas e implementos agrícolas apresentadas pelos mais de 800 expositores. Acompanhe agora na reportagem de Rafaela Fávaro o que a empresa Stara trouxe este ano. Gilson, vocês trouxeram 8 lançamentos para a AgriShow. Para que tanta máquina nova, assim? Esse destaque mesmo de vocês, esse é um diferencial, né? É verdade, mas tem um motivo, né? Porque nesses últimos anos nós trabalhamos guardando esse movimento para fazermos aqui na AgriShow 2017 apresentar esses novos lançamentos que vêm de encontro à necessidade do produtor. São produtos inovadores, dos quais nós trabalhamos muitos anos, com o intuito de trazer a melhor tecnologia e ofertar ela, porque é nos momentos de dificuldade, como esse momento que o país vive, que nós temos que olhar como nós podemos fazer para reduzir os nossos custos de produção. Se nós não conseguimos mexer nos preços dos commodities, se nós não conseguimos mexer no preço do dólar, se nós não temos como fazer alguma coisa da porteira para fora, nós podemos fazer da porteira para dentro. E a Stara está do lado do produtor para melhorar a sua produtividade e também sua competitividade. Logo na abertura da feira, o ministro Blair Maggi falou da preocupação em relação à rentabilidade do produtor, até para poder consumir esse tipo de tecnologia. Todos esses lançamentos que vocês estão trazendo aqui vai de encontro justamente com isso, melhorar mesmo essa rentabilidade do produtor rural. Isso sempre é o nosso sonho, fazer mais com menos.
E você sabe que o Brasil, quando a gente vê que nós estamos plantando menos área e produzindo mais, isso tem um motivo, isso se deve à tecnologia. Tem a tecnologia da genética, né, que são as sementes, o conhecimento dos produtores, o crédito que anda junto, mas as máquinas é um fator primordial para que isso aconteça. E nós estamos nessa mesma balada, nós estamos enxergando que o produtor está precisando e o que ele está precisando é uma tecnologia que não seja, que venha empacotada do estrangeiro para cá, e que seja realmente uma coisa feita aqui para o brasileiro que está lá no Mato Grosso, está lá em Goiás, no fundo de uma fazenda, que aquele operador saiba tirar proveito 100% do suco daquela máquina. Ainda falava hoje pela manhã com um amigo meu, um produtor, e ele dizia, tem muitas máquinas, tem muita tecnologia, eu não sei nem o que fazer com ela. Eu falei, então é isso que nós estamos fazendo, nós temos a tecnologia suficiente para que você consiga trabalhar bem, na hora certa, no dia certo, e possa produzir com mais eficiência. Como que está o movimento da AgriShow 2017? Trouxe melhor até do que vocês esperavam, e diante da AgriShow já dá para ter um termômetro de como vai ser os próximos meses? Primeiro, eu gostaria de salientar que a feira aqui sempre é uma mostra, né? Ela é onde o produtor vem do Brasil inteiro, uma feira que tem uma estrutura até um pouco maior do que as outras feiras regionais, e que o pessoal possa ver, chega aqui com mais facilidade. Mas o volume de produtores ele tem se mantido nos últimos anos, mas o que eu acho que está ficando bom é que o produtor está vindo na feira para avaliar. E é isso que nós temos que entender. Ele está vindo avaliar o que está sendo lançado, ele vai para casa, estuda e faz. E aí ele vê se tem condições de fazer a aquisição. Eu não tenho dúvida de que as feiras, no futuro, nós não falaremos mais de quanto vendeu, e sim de quanta gente a gente atendeu aqui e o que a gente preparou de negócio para o futuro. A quantidade de venda aqui, para mim, não é importante. O importante é que nós estamos plantando para o futuro, poder chegar na casa do nosso cliente e mostrar para ele as novidades da Estara. Ainda hoje você acompanha mais novidades divulgadas na AgriShow deste ano, em Ribeirão Preto. Por aqui nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco tem as atividades de finalização da colheita da safra de verão no Rio Grande do Sul. Aproveite para entrar em contato conosco, entre em contato através do Facebook, do Twitter, mande a sua foto, imagem da sua fazenda, mande a sua opinião também, questões ligadas ao Fundo Rural. Você pode continuar participando do programa, você manda nas mídias sociais ou pelo WhatsApp 67996562266. O clima predominantemente seco no Rio Grande do Sul na última semana proporcionou para que os produtores pudessem praticamente finalizar as atividades de colheita da safra de verão. Os trabalhos andaram muito bem e, de acordo com a Emater Gaúcha, contabilizam o finzinho da safra por lá. Veja que até a última quinta-feira, dia 4 de maio, a safra de arroz estava 97% colhida. A de milho alcançava 96% de tudo que foi cultivado e a de soja está bem na reta final. Até a data já chegava a 99% de área trabalhada. O feijão de segunda safra é a única cultura que ainda está em desenvolvimento por lá. Até o momento, a colheita chega a 55%. E o restante das lavouras está na fase de maturação. A produtividade média das lavouras da safra de verão no estado gaúcho esse ano chamou muito a atenção. Todas as culturas apresentaram rendimentos superiores ao que estava sendo esperado. Agora, a Emater aguarda a entrada da safra de inverno. Ainda nesta semana, a instituição apresenta os números finais da safra de verão e também a primeira projeção para as culturas da fase de inverno no estado gaúcho. E falando nisso, vários produtores por lá já deram início ao plantio da safra de inverno. Vamos saber agora com a Nadiara da Sumar Meteorologia como que está a umidade do solo, como que o clima se comporta para eles nos próximos dias.
As chuvas dos últimos períodos têm garantido altos níveis de umidade no solo em boa parte dos 3 estados do sul do Brasil. Em toda essa área em azul do mapa, os níveis de umidade no solo estão acima dos 70% e na área em rosa o índice chega até 100%. Isso já tem garantido boas condições para o plantio da safra de inverno no Paraná, que já iniciou o plantio do trigo no mês de abril. Agora para o Rio Grande do Sul, que se prepara para o plantio a partir de agora do mês de maio, as condições também são favoráveis, já que o solo está bastante encharcado. Nesses próximos 5 dias, há expectativa de muita chuva no Rio Grande do Sul, principalmente aqui sobre a fronteira oeste e no nordeste do estado, onde os volumes devem variar de 70 até 100 milímetros. Então, neste momento, a chuva, apesar de manter o solo bastante encharcado, ela atrapalha as atividades no campo, especialmente atividades de plantio e também atividades de colheita. Aqui sobre o estado de Santa Catarina, a chuva será um pouco mais irregular, com índices que variam de 15 a 30 milímetros. É uma chuva que mantém o solo úmido e não deve atrapalhar muito as atividades. Agora, sobre o Paraná, a previsão é de tempo mais seco, pelo menos até o dia 12 do mês de maio, o tempo segue seco em grande parte do estado. Isso garante boas condições para o avanço do plantio do trigo e das culturas de inverno. No segundo período, entre os dias 13 e 17 do mês de maio, a chuva mais intensa fica concentrada mais ao norte da região. Tem previsão para volumes mais significativos aqui entre Santa Catarina e Paraná. As áreas mais atingidas podem receber até 50 milímetros, então é uma chuva que pode impactar nas atividades de plantio. Já no Rio Grande do Sul, o volume será menor, então há um indicativo que a chuva ocorre alternada com períodos maiores de tempo seco. Isso deve favorecer o avanço do plantio do trigo. E no terceiro período, que vai do dia 18 até o dia 22 do mês de maio, ocorrem alguns episódios de chuva no interior da região sul, mas é uma chuva bem isolada, de baixo acumulado, que por enquanto garante umidade no solo, mas não deve atrapalhar o plantio das culturas de inverno. Anualmente, desde o ano de 2006, a Embrapa Trigo e a Fundação de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Sul realizam uma pesquisa para apresentar qual que é a variedade de trigo disponível no mercado hoje em dia que melhor se adapta no estado do Rio Grande do Sul, ou seja, aquela que tem o melhor desempenho. Os resultados do ano de 2016 acabaram de sair e mostram que a variedade que tem a melhor produtividade hoje em dia no estado gaúcho é a BRS Reponte, da Embrapa Trigo. Ela tem uma média de rendimento de 102 sacas por hectare, registrando, portanto, o primeiro lugar nesse ensaio estadual de cultivares de trigo realizado no ano de 2016. Esse levantamento apresentou também quais são as outras variedades que também têm apresentado um bom rendimento. A BRS Reponte ficou em primeiro lugar de 29 apresentadas e analisadas ao longo do ano passado. Veja as outras que ocuparam também posições importantes. Registrando a média de 100 sacas por hectare, ficaram as variedades Quartzo, ORS 25 e T-Bio Itaipu, registrando produtividade de 90 sacas por hectare. Registraram a BRS Marcante, BRS Parrudo e BRS 327, que são variedades disponibilizadas pela Embrapa. O resultado do ensaio, é claro, serve para ajudar o produtor rural a identificar aquela variedade que melhor se adapta à sua região. Mais detalhes sobre este ensaio você encontra no site da Embrapa Trigo e também da Fundação de Pesquisa Agropecuária do Estado Gaúcho. E ainda falando em produtividade de trigo, a boa produtividade das variedades do cereal disponibilizadas pela Embrapa para o estado do Paraná chamaram muita atenção ao longo do ano de 2016. Entre as várias cultivares disponibilizadas, algumas se destacaram, umas registrando a média superior a 200 sacas por hectare em algumas localidades. O Agricultura BR trouxe aqui para você agora a média de cada uma dessas melhores variedades disponibilizadas para o estado do Paraná, para você de casa acompanhar, já que o trigo é a cultura que está agora em início de safra no Brasil. A variedade BRS Sabiá tem rendido no estado do Paraná
entre 90,63 a 70,35 sacas por hectare, dependendo da região do estado. A BRS Gralha Azul tem rendido, em média, 87,86 a 71,83 sacas. BRS Sanhaço também tem um bom índice de rendimento no estado paranaense, 88,40 a 67,15 sacas por hectare. E a BRS Graúna entre 77,51 a cerca de 74 sacas e meia por hectare. Essas são as variedades da Embrapa Trigo, portanto, disponibilizadas para o estado do Paraná e são aquelas que apresentam o melhor resultado. Nós trouxemos aqui para vocês agora quais são as principais características de cada uma delas. Vamos começar então trazendo em destaque a BRS Sabiá, ela que tem um alto potencial produtivo, boa sanidade e também um grão extra duro. Vamos trazer em destaque agora outra cultivar disponibilizada pela Embrapa e é dedicada ao estado do Paraná. Outros também podem comercializá-la, mas é para lá que ela tem o melhor rendimento. A BRS Gralha Azul apresenta altos níveis de produtividade, tem também boa sanidade em geral e o porte ereto das plantas, ou seja, ela não sofre acamamento. Acamamento é aquele fenômeno que acontece quando há chuvas e ventos muito fortes que acabam tombando a planta de trigo nas lavouras. Para a gente finalizar, vamos às características de outras duas cultivares de trigo destinadas ao estado do Paraná. Veja comigo, a BRS Sanhaço tem altos níveis de produtividade, boa sanidade e porte ereto. E trazendo em destaque, outra pode mudar na tela para a gente ver, BRS Graúna, maturação precoce, espigamento tardio e enchimento de grãos num período mais rápido do que as demais. Mais detalhes então sobre cada variedade você encontra no portal da Embrapa Trigo. Oi, por aqui o Agricultura BR traz os destaques para o mercado norte-americano do trigo. Vamos ver as referências internacionais. Tem queda forte mais uma vez para o trigo. Maio, queda de 1,46%, 4 dólares 21 centes por bushel. Julho, 4 dólares 35 centes por bushel, queda de 1,63%. Setembro, 4 dólares 50 centes por bushel, com recuo de 1,36%. Portanto, queda mais expressiva para o trigo em Chicago neste momento. Cultura BR destaca agora mais um pouquinho do que foi apresentado na AgriShow na semana passada em Ribeirão Preto, São Paulo. A Cooper Citrus, cooperativa do setor citrícola aqui do Brasil, agora está trabalhando com comércio virtual. Saiba mais com Rafaela Fávaro. José, já é o 6º ano da Cooper Citrus aqui, montando esse shopping dentro da AgriShow. A grande novidade desse ano é o e-commerce. Eu queria que você falasse um pouco sobre a evolução desses últimos anos e como que o e-commerce chegou até o stand em 2017. Exatamente. A cada ano a Cooper Citrus inova, amplia a sua participação aqui na AgriShow. Hoje nós temos uma das maiores estruturas aqui à disposição não só dos nossos cooperados, mas de todos os produtores, trazendo aqui um portfólio completo que atenda ao produtor, o agricultor, o pecuarista em todas as suas necessidades. Nós estamos aqui com os maiores parceiros fornecedores de insumos, sementes, fertilizantes, máquinas, implementos, agricultura de precisão, irrigação e equipamentos. Então, a gente quer proporcionar neste ambiente que o nosso cooperado que se desloca de diversas regiões, ele encontre aqui tudo o que ele precisa para o seu dia a dia no campo. E esse ano, além do nosso tradicional shopping rural, do autosserviço, em que também todos que visitam a AgriShow podem acessar, comprar e já levar os seus produtos, nós estamos apresentando o nosso e-commerce. O nosso e-commerce que está disponível para que
todas as regiões, né, possam acessar os diferenciais, o portfólio de produtos da Copercitros e a grande variedade que nós temos a oferecer. Você fala da evolução nesses últimos anos aqui da feira, mas acompanha também uma evolução dentro da própria Copercitros, com um número maior de associados, uma área maior de abrangência. Isso mostra que a cooperativa, o cooperativismo é realmente uma saída para o produtor, principalmente para o pequeno produtor? Não tenho dúvidas, né? O cooperativismo, ele tem esse papel principal, é de fazer negociações com grandes fornecedores e trazer essas melhores condições para o produtor rural, principalmente o pequeno produtor, que ele não tem uma condição de negociação individual para fazer uma barganha maior. E juntando numa cooperativa, principalmente do tamanho e com o que a Copercitros oferece, ele consegue ter a condição diferenciada, mesmo sendo um pequeno produtor rural. E a Copercitros, a gente tem se preocupado bastante, não só, você falou dessa expansão de novas áreas, né, de atender também todas as culturas. Hoje nós estamos, a Copercitros nasceu com citros e café, até pelo seu nome, mas além de citros, café, grãos, HF, pecuária, então a gente está procurando atender todas as culturas e ter um assessoramento técnico e comercial para todas as áreas. Era justamente sobre isso que eu ia perguntar. Vocês começaram com citros, mas evoluíram já para outras culturas. O que vem daqui para frente? Qual é a ideia da Copercitros? Quais serão as expansões que vocês estão programando? Nós agora assumimos novas áreas, notadamente no sul de Minas e no Triângulo Mineiro. Áreas principalmente de café, né? Café do sul de Minas e o café do Cerrado, né? Nós já tínhamos uma área de café ali na região de Marília, Garça, que já é tradicional. E a Copercitros tem investido bastante, principalmente em trazer novas tecnologias, em oferecer, como nós conversamos, ao pequeno, o acesso a essas novas tecnologias. Então, tudo que tem de ponta que possa proporcionar uma redução de custos, um aumento de produtividade, uma melhor remuneração do produtor, uma preocupação grande também com a conservação do meio ambiente, porque quando você faz a aplicação correta daquilo que realmente o solo precisa, não há um desperdício, principalmente de agrotóxico. Então, isso dá um equilíbrio maior ao meio ambiente, que nós temos que ter essa preocupação bastante acurada, né? E nós estamos trazendo aqui para a AgriShow, a Copercitros é responsável pela arena de tecnologia que está sendo apresentada aqui na AgriShow. Então, todas essas tecnologias que já estão à disposição dos produtores, dos nossos cooperados e de todos os produtores, estão sendo apresentadas aqui na AgriShow de 2017. Veja a seguir o que o Agricultura BR destaca em relação ao clima no centro-oeste do país. Está faltando chuva e isso já reflete na umidade do solo do milho safrinha. Vai ver também os dados chineses em relação à soja, tanto em relação à importação quanto estoques internos, daqui a pouco no Agricultura BR. Os preços da soja nos principais estados produtores do país você confere a partir de agora. O destaque começa pelo estado do Mato Grosso do Sul e o que aconteceu nos últimos 5 meses, portanto desde o início deste ano, e também nos prazos mais curtos. Você confere então o preço da soja desde o início de 2017. No dia 8 de janeiro tinha um valor de R$ 66,00 por saca, valor médio para o estado. No dia 8 de fevereiro, R$ 61,75 a saca. Em março, esse valor recuava para R$ 59,25 e no mês passado atingia o seu pior patamar, R$ 52,25 a saca, e nesse momento é que nós tivemos a maior situação de pouca comercialização no Mato Grosso do Sul. Agora em maio o valor vai subindo, vai para R$ 57,50, o que configura desde janeiro uma queda para o preço médio da soja em Mato Grosso do Sul de 12,87%, de acordo com os dados aqui apresentados pela Agricultura BR. Mas se num prazo mais longo, ou seja, desde o início do ano, se tem esse recuo, quando nós tratamos o assunto nos prazos mais curtos, aí nós temos alguma recuperação para o valor da saca de 60 quilos da soja.
É o que a Agricultura BR mostra agora. Você acompanha comigo agora os dados agora dos últimos 7 dias, portanto uma semana. Essa semana foi influenciada por uma alta na soja em Chicago e também o dólar comercial que acabou vindo para valores mais altos. No dia 2 deste mês, nós tínhamos, ou terça-feira passada, R$ 55,50 a saca. No dia 3, R$ 57,00 a saca. No dia 4, vinha para R$ 57,25. Sexta-feira fechava a R$ 57,50. Nesse dia 8 de maio, vinha R$ 57,50 há poucos minutos. Mas é importante lembrar que daqui a pouco nós vamos ter uma situação de influência maior do dólar mais alto e esse valor pode fechar o dia em patamares maiores. O mesmo movimento de queda no valor da soja no acumulado desse ano também aconteceu para o estado de Mato Grosso, assim como para todo o Brasil, e a alta nesse finzinho de período analisado também é vista por lá. Vamos relembrar os valores da soja no principal estado produtor do Brasil, então, no acumulado desse ano de 2017. Lá atrás, no início do ano, no dia 8 de janeiro, cotação era de R$ 62,50, na média estadual. Um mês depois, no dia 8 de fevereiro, mantinha mais ou menos este patamar, recuava um pouquinho em relação ao mês anterior, encerrando naquele dia R$ 62,00 a saca. Nos meses seguintes, houve a queda mais expressiva para a soja no estado do Mato Grosso. No dia 8 de março eram R$ 59,00 e no dia 8 de abril, menor valor desse período analisado, R$ 51,00 a saca. No acumulado destes últimos dias, no entanto, a gente tem visto a soja mostrar recuperação, não só no Mato Grosso, mas como no país todo. Na data atual, 8 de maio, vem para R$ 56,50 a saca. Recupera bastante a perda anotada neste último mês de abril. Ainda assim, no acumulado dos últimos 5 meses, há uma queda de cerca de 9,5%. Agora a gente vai ver em detalhes esse último finzinho analisado aqui, onde diz a alta e principalmente a semana passada, como que o mercado mato-grossense negociou a saca da oleaginosa. Veja que na terça-feira, dia 2 de maio, o preço estava em R$ 55,25. Na quarta, dia 3, veio para R$ 56 e na quinta para R$ 56,25. A semana encerrava com o valor da soja no Mato Grosso a R$ 56,50 a saca, patamar que se mantém pelo menos até o momento nesta segunda-feira, dia 8, registrando assim alta superior a 2% em 7 dias. Já no estado de Goiás, desde o começo do ano, teve queda também, inferior a 12%, mais 11,59% de queda no estado de Goiás para a saca da soja desde o começo do ano. Trazendo aqui na tela, o ano começou com a saca da soja a R$ 69,00 a saca em Goiás. No dia 8 de fevereiro, esse valor recuava a R$ 64,50. Em março, caiu para R$ 62,75. No mês passado, atingiu o pior patamar, R$ 55,25. Agora, em maio, esse valor sobe para R$ 61,00 por saca, configurando queda de 11,59%. Mas se há queda num período mais longo, há também ganhos num período mais curto, por conta dos fatores ligados à soja negociada em Chicago e também o dólar mais alto. No dia 2, portanto, semana passada, terça-feira, R$ 59,00 a saca era o valor médio em Goiás. Na quarta-feira, subia para R$ 60,50, mantinha o valor na quinta-feira. Sexta-feira, chegava a R$ 61,00 a saca e, por enquanto, nesta segunda-feira do dia 8, vem mantendo R$ 61,00 por saca, alta, portanto, de 3,38% no valor médio da saca de 60 quilos da soja em Goiás. E as chuvas estão diminuindo na região centro-oeste do país e também na sudeste, resultando em recuo na umidade do solo, que já traz alguma preocupação para as lavouras de milho safrinha. A Nadiara participa agora com a gente, mostra como que fica a previsão do tempo estendida para essas regiões e mostra também como que o clima vai favorecer ou não a safrinha de milho que ainda está nos campos. Com você, Nadiara. Como é normal desta época do ano, a chuva já vem diminuindo sobre boa parte do sudeste e centro-oeste, especialmente as regiões mais ao norte dessas duas regiões é que apresentam já um declínio da umidade no solo, principalmente interior de Minas Gerais, partes do estado de Goiás e algumas regiões de divisa entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Mas em boa parte das áreas produtoras de milho segunda safra, a chuva ainda tem garantido boas condições de umidade no solo para o desenvolvimento das lavouras. Agora, para os próximos 5 dias, a chuva se concentra mais
mais sobre o sul do país, especialmente no interior gaúcho. Entre o sudeste e o centro-oeste, a previsão é de tempo bem mais seco, pelo menos até o dia 12 agora do mês de maio, não tem previsão de chuva significativa a ponto de recuperar a umidade no solo. E no período que vai do dia 13 ao dia 17, a chuva se espalha um pouco mais, mas ainda não chega com força nas áreas que estão mais secas. Por enquanto, essa chuva beneficia mais as áreas produtoras de milho do estado de São Paulo e também de Mato Grosso do Sul, onde deve chover algo em torno de 30 milímetros em 5 dias. Nas áreas mais secas de Minas Gerais e do estado de Goiás, deve chover algo em torno de 5 a 15 milímetros neste período. E no período que vai do dia 18 ao dia 22 do mês de maio, mais uma vez a previsão de chuva mais abrangente sobre o centro-sul do Brasil. No sudeste e no centro-oeste, o volume de água não será tão significativo, deve variar de 15 a 30 milímetros nas áreas mais atingidas. Mas é uma chuva que já beneficia as lavouras de milho segunda safra, que ainda estarão em desenvolvimento. Hoje eu encerro por aqui minha participação, mas eu volto amanhã com mais informações do tempo aqui no Agricultura BR. Até lá! Até lá, Nadiara Pereira. Olha, destaque agora para a soja relacionada à China. Eu vou retomar algumas informações que você já viu no Agricultura BR relacionadas a esse país, que é simplesmente aquele que dá o grau, a temperatura em relação à demanda internacional por soja. Isso deve continuar por muito tempo ainda, porque a China não para de crescer e cada vez mais uma população que vem das áreas rurais vindo para as áreas urbanas e a demanda interna por alimentos aumentando. Mas a China, na última semana, ela reduziu um imposto importante. É o imposto sobre importação de soja. Essa redução sobre o imposto de importação de soja caiu de 13% para 11%, o que em qualquer lugar seria um valor bem interessante. Agora, quando você pensa num país que vai fazer a aquisição de pelo menos 88 milhões de toneladas de soja, aí você entende como que esses 2% podem representar muita coisa. Ainda mais no momento em que a China vem muito acelerada. Aliás, desde outubro a China é muito acelerada nas compras de soja em todo o mundo, principalmente nos Estados Unidos e agora aqui no Brasil. É importante lembrar que os Estados Unidos vão ter mesmo uma frequência maior, alguma coisa de soja para vender, principalmente a partir de julho. Até lá, o Brasil deve andar praticamente que sozinho em relação a essas vendas. Mas a verdade é que com essa situação da China comprando muito, retomando seus estoques, recompondo aqueles estoques e ainda tendo uma redução na tarifa interna, isso muda muita coisa no mercado. Tanto é que nós falávamos logo na abertura do programa que a China pode ter aí uma importação que pode chegar até 91 milhões de toneladas, de acordo com algumas consultorias privadas. Até o último mês, o Departamento de Agricultura norte-americano estimava 88 milhões de toneladas a serem importados pelos chineses, lembrando que a produção da China oscila ali na marca de 12 milhões de toneladas. Há uma estimativa de que para a próxima temporada os chineses aumentem a área com soja. Por quê? Porque houve uma dificuldade interna criada pelo governo em relação aos incentivos para se cultivar milho. Portanto, deve ter uma migração, mas nada deve mudar muito o cenário. A China deve continuar ali com 12 milhões de toneladas a serem produzidas, na melhor das hipóteses para os chineses, 13 milhões, mas com um consumo acima de 100 não representa praticamente nada. Vamos aos números então chineses. Esses dados são do Departamento de Agricultura norte-americano, apresentados em abril. Eu lembro que na quarta-feira, no dia 10, você vai ter todos esses dados aí corrigidos. Temporada 14-15 teve produção de 12 milhões 150 mil toneladas de soja na China. Na 15-16, 11 milhões 790 mil toneladas. Na 16-17, a produção deve encerrar com 12 milhões e 900 mil toneladas da oleaginosa, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano. O departamento, aliás, ele está muito atento a essa frequência de compras da China em relação à soja. Na verdade, desde o começo da temporada 16-17, os chineses já fizeram fortes aquisições dos Estados Unidos. Se por lá eles já venderam 56 milhões e 400 mil toneladas de soja na temporada, passando em mais de 1,5 milhão a sua expectativa de exportação, por outro, a China compra quase 36
16 milhões de toneladas. Então a China vem fazendo muita aquisição e é por isso que os norte-americanos corrigiram e para cima a sua expectativa de qual vai ser a importação total da China. Olha aqui, a temporada 14-15 os chineses importaram 78 milhões 350 mil toneladas, 15-16 83 milhões 230 mil. Em março o departamento estimava para 16-17 87 milhões de toneladas, está na cor vermelha, e em abril, mês passado, 88 milhões de toneladas. A expectativa é que isso possa se alterar, porque a China vem acompanhando os números, os dados, tem recomposto os seus estoques e aproveitado os preços mais baixos de soja praticados no mundo todo. Vamos ver aqui os dados agora. Nós temos mais um gráfico agora mostrando os estoques chineses. Quando eu falo de retomar os seus estoques, é disso que eu estou falando. Eu estou falando da China voltarem a ter um estoque acima de 16 milhões de toneladas e pode ser que os chineses cheguem até entre 17 e 18 milhões de toneladas dos seus estoques para a temporada. A temporada 13-14 teve um estoque, a China, de 13 milhões e 850 mil toneladas, que pode parecer muito, mas com um país daquele tamanho, com um consumo naquele nível, isso representa cerca de 10%, um pouco mais que 10% do consumo na temporada. Na 14-15 foi de 17 milhões e 10 mil toneladas, 15-16 muito próximo, 16 milhões e 910 mil. Em março, para a temporada 16-17, na cor vermelha, 15 milhões e 560 mil toneladas era a estimativa. Em abril, essa estimativa subiu para 16 milhões 560 mil toneladas da oleaginosa. Assim ficaram os estoques de soja na China, ou que podem ficar, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano. Mas é importante lembrar que hoje é segunda-feira, sendo segunda-feira, o Departamento dos Estados Unidos divulga um outro relatório importante que vai mostrando o desempenho das lavouras que estão sendo cultivadas. No caso, e que o Brasil está muito atento, a de milho e de soja. Essa para de soja pode trazer uma evolução significativa no plantio da oleaginosa na última semana no país. Todos esses dados você acompanha nas próximas edições aqui do Agricultura BR. Por enquanto, a gente acompanha como que a soja se comporta na Bolsa de Chicago. Hoje mais cedo vinha em baixa, diante desse possível número que será divulgado, e nesse momento segue registrando perdas. A posição de maio cai agora 0,77%, vem negociada a $9,55 mais 50 por bushel. A de julho opera $9,64 mais 50, com baixa de 0,87%. Soja para entrega em agosto vem a $9,65 mais 50, baixa de 0,84%, e setembro caindo agora 0,69% a $9,61 mais 75 por bushel. Você confere conosco agora como é que vem o dólar comercial operando aqui no Brasil. Como nós dizíamos no começo do programa, vem sendo influenciado pelas eleições na França. Isso trouxe uma movimentação internacional de realização de lucros, tornou a moeda americana mais cara e isso pressiona os valores. Internamente, nós temos a questão das reformas propostas pelo governo federal, principalmente as incertezas em relação à reforma previdenciária. Isso faz com que o dólar também tenha motivo para subir internamente. Vamos ver como é que vem agora. A alta é mais expressiva, Juliana, e agora o dólar passa dos R$ 3,20. Já tem algum tempo que a gente não vê o dólar nessa marca. Vem a R$ 3,20 mais 2, a alta é de 0,78% neste momento para o dólar, que sobe e sobe de maneira expressiva. E o fechamento da moeda norte-americana no Brasil nesta segunda-feira você acompanha na terceira edição do programa, que começa às 5h20 da tarde pelo horário de Brasília. Essa edição vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Este é a Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.